Opa, acho que agora deu, hein? Oi, Renato. Tudo bom, André? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. E você, como tá? Tudo certo também. Te ouço bem. Acho que a nossa conexão aqui deu certo. Deixa eu só ajeitar o meu celular É, para ficar no ângulo bom aqui. peraí que E aqui aí, tá como é que estão as coisas? muito bem, obrigado. E como é que tá? O ranking continua firme? Tô O aqui ranking acertando. continua firme. Pronto. A gente teve um contato já um tempo atrás, né, André? Participamos aí de alguns programas juntos, até lá na Rádio Capital, se não me engano. Exatamente. No IFL também, se você deu uma palestra lá para a gente. E hoje é um prazer te receber aqui no Ranking dos Políticos para bater esse papo com a gente e conhecer um pouco mais as tuas ideias, o que você pensa aí para a Muito, cidade. muito obrigado. Até acho que a primeira Você, pergunta, André, na semana passada a gente conversou com, 2 semanas atrás, acho que a gente conversou com o Arthur Duval. Eu vou roubar a pergunta que o Alexandre, meu amigo aqui do Ranking, fez para ele naquela época. Foi a seguinte: você é louco? Porque para querer ser prefeito de São Paulo tem que ser um pouco louco, que é uma tarefa aí bem ingrata, né, André? O que você tem a dizer sobre isso? olha, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo. Ah, então se me ouve bem, não vou usar o earphone, que bom. Olha, Renato, não, eu acho o seguinte, você falou uma coisa que louco é quem quer ser prefeito sem se preparar para ser prefeito, porque justamente a cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa e você precisa conhecer a administração pública, conhecer como se faz um pouco o manejo político, porque você tem uma Câmara dos Vereadores para lidar com ela, e uma cidade com 12 milhões e poucos de habitantes, onde cerca de 3 milhões e meio não tem saneamento básico, tem 3 milhões de pessoas vivendo nas 1.300 favelas que tem na cidade, enfim, com todos esses aspectos e que você tem que resolver. Uma cidade que está há muito tempo sem o desenvolvimento na parte humana dela, né? Todo mundo quer passar por aqui para usar São Paulo como trampolim para outro cargo, o que é muito ruim. Então você acaba fazendo, deixando obras, o que a gente percebe aí, primeiro, não conclui obras do antecessor e, ao contrário, começa projetos que têm o objetivo de dar visibilidade para a próxima eleição e não necessariamente de interesse da população. Isso é muito ruim. E é por isso que São Paulo tem os problemas que tem hoje. Você sabe que, para mim, eu sempre quis ser prefeito da cidade de São Paulo, me preparei muito para isso há anos. Por uma razão, era uma certa forma de agradecer tudo que São Paulo permitiu que minha família fizesse em termos de empreendedorismo, porque minha família começou aqui e daqui é que conseguiu decolar e fazer tanta coisa, né? Mas hoje, não só isso, mas eu tenho uma questão também de indignação. Eu acho inadmissível São Paulo, que sempre foi a cidade da oportunidade, do trabalho e da esperança, ela estar nas condições que estão hoje, principalmente para as pessoas. A pandemia nos mostrou fragilidades incríveis. Uma delas que você tem na periferia de São Paulo sem internet, as escolas da periferia de São Paulo sem internet. Isso é condenar o aluno da escola pública ao isolamento, não tem o menor cabimento. E entre esses, vários outros problemas. Entendi. O que você acha que seria a tua prioridade, André? Em São Paulo tem milhares de cidades dentro dela, né? São várias São Paulos. Várias. Se você pudesse elencar aí três coisas. Três prioridades, eu diria que é a parte de que eu chamo de desenvolvimento humano, que é a saúde, e junto com ela você tem educação, mas a educação não olha a educação sozinho, olha a educação junto com esporte e cultura. Porque você tem que ter, não dá para ter educação tempo integral nesse momento, mas dá para ter formação tempo integral. Porque São Paulo tem os equipamentos de cultura e de esporte, e tem dinheiro para você fazer a criança sair da escola e ir ou para um equipamento cultural ou para um equipamento esportivo e ficar lá até o final do dia, tendo outras atividades. Então seria
o desenvolvimento humano através dessas duas coisas e levar os empregos para perto das pessoas, é o segundo eixo, e o terceiro eixo é o saneamento básico, que vem junto com a urbanização de favelas. Na hora que você urbaniza a favela, você atinge várias coisas. Na hora que você fizer um projeto de urbanização, primeiro ponto, você tem que regularizar o solo. Na hora que você regulariza o solo, você permite atividade econômica no lugar. E na hora que você regulariza o solo, a Sabesp coloca o saneamento. Já é um avanço extraordinário. Aí você vai pôr equipamentos, por exemplo, Paraisópolis, na metade que nós urbanizamos. Você põe segurança, bota lá uma delegacia, bota escola, bota clube. Então você transforma a favela em bairro, ampliando empregos formais, pondo saneamento, dando dignidade para as pessoas e, principalmente, gera emprego na própria obra. E aí você tem outros aspectos também nessa questão do emprego estar próximo, tem a questão também da mobilidade, né, que também está envolvida nisso. Não, acho que menos deslocamentos, né? Quando me perguntam o que fazer com a mobilidade, o que eu digo é isso, é levar os empregos para perto de quem trabalha. Você sabe que 50% da população de São Paulo mora na periferia de São Paulo. E os outros 50% também moram no centro de São Paulo. É dividido meio a meio. Só que no centro de São Paulo, você tem 90% dos empregos. E na periferia, só 10% dos empregos. Então, isso faz as pessoas, Renato, ficarem andando de ônibus. Metade da população passa 5, 6 horas por dia no transporte público. É caríssimo para as pessoas, você não deixa as pessoas nem verem as famílias, mal ficam com as famílias, perde produtividade e, ao mesmo tempo, custa o que a gente está vendo aí para a cidade. Hoje, só de subsídio, as 5 empresas consomem 4 bilhões de reais. Claro que tem muito a fazer aí. Por exemplo, tirar ônibus em horário que não é horário de pico. Para que tem tanto ônibus rodando na cidade, poluindo, criando trânsito, rodando vazios? Para receber. Não precisa disso. Né? Enfim, agora, tem várias coisas a fazer. Agora, André, nos últimos anos na política, a gente viu a tal da polarização, né? Muita gente achando isso uma coisa ruim. Eu acho que tem um lado bom também, que é aquela questão de você ter um debate, você ter o outro lado falando, né? Durante muito tempo, a gente tinha até um discurso de um tipo de discurso só, né? Faltava realmente um embate de ideias. E hoje, essa eleição aqui para prefeito de São Paulo, você tem aí uma quantidade muito grande de candidatos, né? Mais de 12 candidatos, até perdi a conta de quantos são. Alguns deles se apresentando como aí candidatos da direita, né? Posições mais liberais, algo que vem crescendo recentemente aí no país, pessoas com esse discurso, outros claramente de esquerda. Onde é que você está nessa rotulagem, se é que a gente pode colocar assim? Você gosta de se identificar de alguma forma nesse sentido? Qual é o teu pensamento para quem ainda não sabe exatamente em que ponto você está nesse tipo de classificação, se é que a gente pode dar algum tipo de rótulo para a tua visão de mundo? Você sabe que a polarização pode ter um lado positivo, mas essa polarização que inventaram no Brasil é muito ruim, porque ninguém quer discutir. Todo mundo quer que prevaleça o seu lado e renega a discussão. A administração da cidade, Renato, sabe, buraco não é nem de direita nem de esquerda. O buraco ele não tem que debater, ao contrário, debatem muito, ele fica, a rua fica esburacada, você tem que resolver o problema. Como é que eu me identifico? Então, eu não tenho essa necessidade que todo mundo tem de falar eu sou de direita, de direita, de direita, eu sou de esquerda, esquerda, esquerda. Por quê? Puxa, eu sou originário de uma família de empreendedores que chegou aqui em 1886. Tenho indústria até hoje. Então, seria muito estranho que eu não tivesse no campo liberal da livre iniciativa, que é onde eu sempre estive. Agora, reconheço que uma cidade como São Paulo não dá para ir para aquele liberalismo
que eu falo, o que não quer discutir. Então, leu lá um livro do, sei lá, um teórico do liberalismo e quer aplicar aquilo à risca aqui na cidade de São Paulo. Isso você não pode fazer, porque se você for depender do setor privado para fazer creche em cidade de Tiradentes, não vai ter. Se você for depender de fazer linha de ônibus para determinados lugares, também não vai existir. Como a cidade foi mal planejada, além do que, ela vai ter que arcar, ela ainda arca com custos, né? O poder público, mas ao mesmo tempo a cidade criou uma burocracia que eu tenho uma convicção. Você sabe que eu fui vereador também, eu quis entender bem como é, porque eu conhecia muitos vereadores estando fora de secretário de subprefeituras, lidava muito com eles. Mas sendo vereador, vi por dentro. E cheguei à conclusão que, primeiro, nós temos que tirar o município do cangote do cidadão. Tem que tirar a prefeitura. Porque você tem uma burocracia criada aí que hoje não é que ela existe porque não tem opção. Eu cheguei à conclusão que tem gente que quer que continue assim porque ela é conveniente. Essa burocracia que São Paulo tem, este atraso que nós temos, é para manter as estruturas de corrupção que existem na cidade. Por exemplo, por que você, até hoje, você para abrir um restaurante não tem um aplicativo, não é só ter o aplicativo, tem que ter e funcionar, onde você só coloca os documentos que a lei diz que você precisa e na hora que você tiver com todos os documentos aqui, o aplicativo ele avisa a prefeitura, olha, vai abrir um restaurante hoje no endereço tal porque apresentou todos os documentos, né? Ou como é nos Estados Unidos quando você constrói uma casa, não tem lá, tá tudo no código, no plano diretor, onde pode, onde não pode construir. Na lei de uso e ocupação, o que pode e o que não pode. Código de obras, como tem que construir. Aí você tem que contratar uma construtora e o engenheiro precisa entregar na subprefeitura e ficar recebendo um monte de comuniques do engenheiro da prefeitura para dizer que tem problema no seu projeto? Pô, se tem problema, seu engenheiro é ruim, é péssimo, porque como é que pode ter problema se ele tem que cumprir a lei? Então é o seguinte, na hora que você fez o projeto, ele tem que estar dentro da lei. E você tem que fazer isso aí, poderia ter poder declaratório, a não ser quando tem impacto de trânsito. Se não, por que tem que a prefeitura aprovar, se existe uma lei? Você está me ouvindo, Renato? Oi, agora sim, agora deu uma falhada aqui, mas voltou, pode falar. Quando você vai para a periferia de São Paulo, você sabe que por que só 10% dos empregos estão na periferia? Essencialmente porque fora do centro expandido, o território não é regularizado até hoje. São É uma questão ocupações de regularização fundiária, né, André? de Um problema muito 40, grande. 40, 50 anos atrás. As pessoas moram lá. Mas eu te pergunto, vai para a cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes só tem 26 ou 30 licenças de funcionamento. Só tem 30 comércios lá? Óbvio que não. Moram 350 mil pessoas, tem milhares de atividades irregulares. A mesma coisa na Zona Sul, nos mananciais. Tudo que você vai fazer, lá é manancial. Lá moram 2,5 milhões de pessoas nos mananciais há mais de 50 anos e não vai tirar de lá. A pergunta é por que não regularizou até agora? A quem interessa isso? Então, deixa a pessoa sem escritura, deixa aquele pequeno cabeleireiro, que é os poucos empregos, empreendedorismo que tem lá com uma faca na cabeça que pode ser fechado a qualquer instante. E por que não fecha? Será que é pelo espírito público da fiscalização? Acho que não. Então, ou seja, são coisas que a lei de liberdade econômica, inclusive, que foi sancionada até por esse governo, qualquer estabelecimento com menos de 40 metros quadrados pode ser regularizado, se não for atividade de risco. Isso nós vamos fazer no primeiro dia de governo,
E porque por que não é feito é hoje? uma forma de ampliar. A lei já foi Eu acho que a aprovada. lei tem interesse. É, porque tem interesse de manter assim. Isso é uma máquina de E corrupção. por que você acha que você vai conseguir resolver isso, André? Porque quem tem interesse vai continuar tendo, entendeu? O que você vai Vai, fazer mas de vamos dizer diferente? o seguinte: se você faz, eu sei. Mas, por exemplo, quando eu não tenho interesse, eu não faço certas coisas. Por exemplo, a Câmara votou uma emenda quando votou a lei da pandemia, né, que fazia exceção das concorrências. Puseram Uhum, uma emenda que ela acabava com a controladoria do município. Eu, prefeito, esse emenda eu vetava, não foi vetado. Quando você quer, você faz. É uma das coisas que eu vou dizer. Manda um projeto para a Câmara. Regularizar centenas de milhares de microempreendedores, bastando que eles se formalizem como um MEI, né? Porque isso ele passa a ter crédito, etc. Quem, que vereador vai ter coragem de ser contra isso publicamente? Eu acho que não, é. porque o vereador quer fazer um bem na região dele, quer que a Uhum, região se desenvolva. Isso é uma coisa que gera emprego, gera oportunidade, combate a corrupção e você dá crédito para esse pequeno empreendedor. Ele passa a ter sim. crédito. Então, em vez de comprar do ladrão de carga, que existe muito em São Paulo isso, né? Uhum. Ele pode ir lá na 25 de março comprar a prazo, pode ir lá no seu Ikezaki comprar o shampoo e o creme rinse a É. prazo. Ele deixa de ser o invisível, né? Como foi também Claro! descrito pela E questão da você tem pandemia aí, né? centenas de milhares na periferia de São Paulo para a gente fazer isso, né? Para facilitar. Nós temos que facilitar a vida do cidadão. A cidade é feita, elas foram concebidas lá atrás porque ela tinha uma economia de escala, porque era uma coisa conveniente para as pessoas, Sim. facilitava o trabalho de todo mundo. Isto, infelizmente, por uma política velha, não velha política ou nova política. É por uma má e política velha, jeito antigo de fazer política, Uhum. é que quer manter o cidadão no jugo do poder público. Então, nós, cidadãos, viramos escravos da administração. É um absurdo, porque a administração é que tem que trabalhar para o cidadão. A autoridade é o cidadão, não é a administração Pois pública. é. Ela é o Sobre esse, servidor da sociedade. exatamente. Sobre esse tema, André, essa questão toda da pandemia, a gente viu várias ações aí da todas as esferas do governo, né? Mas a prefeitura especificamente, muitas ações que foram consideradas até muito autoritárias, né? Essa questão toda, claro que ninguém sabia muito como agir, mas houve aí ações que, de certa forma, passaram do limite de autoritarismo mesmo, de invasão das liberdades. Como é que você avaliou a forma com que a prefeitura, o poder municipal especificamente, reagiu, né, à pandemia e principalmente o que a gente está vivendo hoje em relação às escolas, Andréa? Qual seria a sua decisão hoje em relação a isso? E o que você acha que está fazendo a decisão continuar sendo de manter as escolas fechadas? Eu não sei, porque hoje mesmo eu até postei no Instagram, no Story, eu vi o prefeito num auditório lotado de gente, todo mundo comemorando não sei o quê, e que me conste, cinemas estão fechados pela pandemia, não estão? Sim. Teatros também, restaurantes têm controle rígido, estão fechando, lacrando, confiscando mesa e cadeira. Eu quero ver se a lei vai valer para isso, se vão multar o prefeito por estar comemorando num auditório lotado, fechado. Quero ver. Eu não sei o que leva, por exemplo, o que leva quando os médicos, no início da pandemia, falam que você não pode ter aglomeração, a prefeitura tirar 70% dos ônibus da rua, continuou pagando 100%, mas tirou 70%, pararam de circular, de gastar gasolina, de tudo, e aglomerou as pessoas que precisavam trabalhar dentro dos ônibus. E depois fazer um rodízio par e ímpar. Pelo amor de Deus, isso é aritmético, não precisa experiência. Eu sei e eu entenderia que no início da pandemia ninguém sabia muito o que fazer. É um negócio novo para todo mundo. Mas tem coisa que é aritmética, não Sim. aglomerar. Você deixa rodízio, eu teria posto mais ônibus além dos 100% e eliminado o rodízio tradicional.
para que as pessoas pudessem ficar mais longe. E depois, agora, por exemplo, as academias, você tem restrição de horários, né? E o shopping center também, se não me engano. isso. Ou seja, você tem menos tempo para as pessoas irem, ou seja, vai ter mais gente ao mesmo tempo. Qual a Já lógica a disso? votação, a eleição, eles vão estender o horário. Então não é Claro, nem coerente. mas não tem coerência, Renato. Essa coisa foi politizada aqui em São Paulo. O prefeito está preocupado com a eleição, não com a população. Um exemplo, falaram que iam dar, como é que é? Aula à distância para a escola pública. A escola pública não tem sinal de internet até hoje. Em campanha fica todo mundo falando em pôr Wi-Fi nas praças e nos ônibus. Vai pôr internet e sinal de celular na periferia de São Paulo. E achar o quê? Que o menino do córrego do Bispo da Zona Norte tem dinheiro para comprar computador? Agora, há 50 dias da eleição, estão fazendo aí, vão comprar as 500 mil tablets, né, para distribuir. Escolas, eu não sei, eu não tenho os dados na mão, mas pelo que eu entendi, e aí tem uma respeitadíssima comissão de contingenciamento, hoje foi liderada pelo Davi Wippe, hoje está liderada pelo doutor Medina, diz que pode fazer as aulas. Eu entendo que se uma academia pode abrir com horário e com protocolo de 20% das pessoas, 30% das pessoas, as escolas também poderiam. Aliás, abre buffet infantil, não abre escola. Então, é difícil compreender. E depois, não quer abrir a escola. E depois é o seguinte, não é obrigatório levar a criança na escola. Os pais que não querem não precisam, não vão passar de ano esse ano. Aliás, aqui é a aprovação continuada, inclusive. Agora, eu pergunto, se o poder público não tem estrutura, ele não quer confrontar professor da APOESP, não quer, porque a APOESP não quer, ele não quer barulho antes da eleição, mas deixa as escolas privadas funcionarem. Por que não deixa quem pode pôr estrutura e quem tem força com os professores, e os professores que querem trabalhar, deixa eles trabalharem? Quer dizer, nós sempre estamos nivelando por baixo. Isso é muito ruim. É uma bateção de cabeça, infelizmente, irresponsabilidade, a meu ver. É aquela coisa, né? No Brasil as coisas elas são obrigatórias ou proibidas. A questão do opcional tem cada vez menos, né? Das pessoas avaliarem, tomarem suas próprias decisões, arcarem com as consequências. É isso. Aqui ou você tem que fazer ou você não pode fazer. Cada vez mais a gente vê isso. Finge que não existe é uma outra opção política importante aqui no Brasil. Tem bastante. Agora, André, a gente sabe que política, as coisas mudam muito rápido, né? Esse ano a gente teve um calendário eleitoral também bastante modificado por conta da pandemia. O tempo de campanha vai ser mais curto, né? Muita coisa mudou por conta aí do coronavírus, mas nas pesquisas o seu nome parece ainda lá atrás, né? Tem aí o Russumano e o Covas mais adiante, e aí, como a gente disse, né, uma série de candidatos. Eu acho que é uma coisa bastante imprevisível ainda, para ir para o segundo turno pode ser diferença ali bem pequena. Qual vai ser a sua estratégia? Por que você acha que você tem chances aí de chegar? O que você vai fazer para melhorar aí nas pesquisas e despontar para o segundo turno? Veja, Renato, não tem porquê aparecer nas pesquisas. A lei foi feita por quem está nos cargos, para não sair dos cargos e não ter renovação, é manter o status quo. Tanto que você vê, tiraram o horário político do meio do ano, que isso era uma forma de candidatos novos nos partidos participavam, se fazerem conhecidos. Tiraram. Aí tiraram o financiamento de campanha privado. A gente não pode financiar nada, só pode começar a campanha a partir de domingo. Então não tem dinheiro, porque a contribuição pessoal não existe, né? Agora, quem está no cargo pode usar a máquina, quer dizer, pode usar o dinheiro público para ter tempo de televisão, porque você dá uma secretaria para um partido e ganha, acopla o tempo dele, dá para outro partido mais um pouco de tempo. Então, quem está na máquina, a ideia é sempre perpetuar os mesmos, né? Eu tenho vereadores do meu partido que estão apoiando o candidato do governo, porque está lá agarrado na subprefeitura, ganhou uma subprefeitura. Então, é para manter os mesmos.
eu acho que poderia ter coligação na majoritária, mas fica o tempo do titular da cabeça de chapa. Por que vai somando os outros tempos? Bom, mas é assim. Então, não teria nenhuma razão para eu estar bem colocado nas pesquisas. Eu estou há 5 anos fora da mídia normal, trabalhando, conhecendo a cidade e tal, mas não estou na mídia. Quem está liderando? O prefeito, que a partir do momento da pandemia está todo dia na televisão, ele não perde um dia, né? O deputado Russomano está na televisão há 20 anos, todo dia. E o Márcio França, que acabou de fazer eleição para governador do estado, fez uma campanha majoritária agora, mas ele já vem bem atrás. E o Boulos pela notoriedade das invasões. Então você vê, claro, a minha estratégia é continuar discutindo a cidade. A turma vai querer polarizar na discussão ideológica, política, etc. Eu estou fazendo o máximo e farei o máximo que eu posso, usando o tempo que eu tenho de televisão, discutindo problemas da cidade. Eu espero e acho que a população de São Paulo está meio cansada de aventura e de aventureiro. Então eu acho que o espaço é grande. Quando eu olho as qualitativas minhas, eu tenho 10% de rejeição, não tenho rejeição. E tenho uma avenida pela frente. Tenho pouco tempo de televisão, mas é um tempo razoável comparado com os que não estão na máquina. Entendeu? Então tenho o tempo da máquina, que é mega, como era do Geraldo Alckmin, quando era governador, e tem os outros que são mais ou menos parecidos. É falar da cidade, me fazer conhecido. Andando, eu ando sempre. Tem essa agravante, né, que a gente também não pode chamar pessoas. Impulsionamento de rede é um caminho que é limitado porque você precisa de dinheiro, não tem financiamento público. E os partidos, cada um distribui da forma que quer. O meu não deu o valor para São Paulo até agora definido bastante pequeno. Então você tem que procurar economizar ao máximo dentro do que dá. Precisaria no futuro uma mudança na legislação eleitoral para dar mais oportunidade às pessoas. Senão, só político profissional e celebridades é que podem disputar a eleição. Falando em legislação eleitoral, André, não sei se você viu uma notícia que saiu hoje, tem essa questão aí da distribuição do financiamento, né, para as campanhas pela questão racial, né, da cor da pele. E um fenômeno que aconteceu agora, mas eu estava vendo o último número, era 25 mil candidatos, mudaram a declaração da cor da pele para essas eleições, né? Então, é um fenômeno aí que claramente pode ser explicado por essa questão aí da distribuição da cota. E o pior de tudo é que essas pessoas sendo eleitas, a estatística no futuro vai dizer que deu certo a questão da cota, que mais negros e pardos foram eleitos por conta da mudança da legislação. Então, mas a gente o que você acha disso? Não pode ter medo de reagir contra, porque não é politicamente correto. Essas cotas dessa forma vão criando distorções. E me desculpe, como mudou de cor? Que é isso? Isso está no DNA, ou você é ou você não é. Não vai mudar agora, não, porque isso eu vou reagir. Na medida que aumentou enormemente agora o número de negros, porque pessoas mudaram de cor, não. Pode mudar para a próxima eleição se quiser. Na que eu tiver, eu vou berrar. Isso cria distorção, porque cria exatamente esse tipo de coisa. É como você estava falando agora, Renato. É bacana eu gosto do ranking dos políticos desde o começo, porque vai muito direto no ponto. Você vê que nos últimos 3 anos, como surgiram liberais no país. Todo mundo é do centro para a direita. Ninguém mais quer ser... Até o PSDB virou de direita agora. Isso me lembra muito da época que até o PP do Paulo Maluf era de esquerda, partido progressista, porque estava na moda a esquerda, todo mundo foi para a esquerda. Gente, nós temos que ter convicções. Temos que ter convicções. Não é ganhar eleição, é ter convicção, pensar no povo, pensar nas pessoas. Líder não é o que faz pesquisa e segue a onda. Líder é o que tem convicções e consegue convencer as pessoas que os caminhos estão certos. Acho que essa é a graça da política, esse é o desafio que me move. Ganhar é só uma consequência.
seria ótimo, tal, mas eu não vivo disso, né? Minha vida não vai certo. mudar. Eu sinto porque eu poderia, eu sei que dá para mudar São Paulo, poderia mudar muito a vida das pessoas, principalmente quem precisa mais. Mas no Brasil, nós vamos ter que fazer passar limpo essa questão política, Renato, porque senão nós não vamos sair disso nunca. Nós vamos nos modismos e é isso, vai criando cota na base do É. casuísmo e da conveniência dos donos dos partidos. Falando aí na questão das convicções, né, e do preparo, recentemente teve uma declaração, você deve ter visto, da deputada estadual Janaína Pascoal, né, que teve uma grande participação até no processo de impeachment, enfim, uma jurista bem respeitada. E vou até ler aqui, ela falou, olha, a Janaína diz que Matarazzo é o mais preparado em São Paulo. Ela falou isso agora, dia 24. É hoje? Não, Ontem. ontem. É, as pesquisas de intenção de voto findam induzir os eleitores que não gostam de perder o voto. E afirmou que a candidatura de Matarazzo se revela muito sólida. Você chegou a trocar uma ideia com ela? Acha que é um apoio importante aí nesse Não, momento? Como é que foi? eu não acho que seja um apoio. Eu acho que foi, eu não quero, porque ela, a Janaína, não quero que depois vão bater nela por causa disso. Acho que foi um comentário que ela fez. Claro que eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso, porque é de uma pessoa que eu reputo seríssima e inteligentíssima, uma professora competente, né? Que tem uma carreira ilibada e está tendo um papel na área pública muito importante. A Janaína tem a vantagem que ela é maior do que os cargos que ela ocupa. Então, ela é sempre uma voz presente. É importante, sem dúvida, a opinião dela, para mim, é muito importante. Hoje eu tive também a alegria de ter o professor Modesto Carvalhosa, me ligou para dizer que quer me apoiar, vai gravar um vídeo, etc. Eu acho que você vai construindo. Eu tenho 20 anos de área pública, mas desse meu jeitinho, viu, Renato? Não vou fazendo É, concessão aqui e lá. Eu, quando estive na prefeitura, fui muito atacado nas questões ideológicas, né? Porque eu tinha uma convicção que morador de rua tem que ser cuidado, você não pode largar as pessoas à própria sorte, que o dependente químico não pode tomar conta de nacos da cidade e prejudicar o resto da população, ele também tem que ser tratado, enfim. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, nada diferente disso, mas ela tem que ser cumprida. Se numa cidade desse tamanho cada um faz o que dá na telha, nós estamos mal arrumados, né? é. E, enfim, Agora, eu me lembro, em 2016, você disputou ali a pré-eleição, né, a indicação dentro do PSDB. A disputa foi entre você e o Dória para ver quem seria o candidato, né, as prévias de quem seria o candidato do PSDB. Acabou sendo escolhido o Dória, que depois, no meio do caminho, acabou saindo para ser candidato a governador, sendo até que o alvo dele era mais alto, né, era a presidência da República, ele acabou indo para o governo. Como é que foi esse processo? Você tem um histórico muito grande dentro do PSDB. Hoje você está no PSD, né, um partido aí comandado é, pelo Kassab, que é um cara também bem atuante, um pouco polêmico também, tem um histórico aí grande dentro da política. Como é que foi essa mudança de partido para você chegar hoje no PSD e esse período desde aquela disputa até agora, André, nesses últimos anos? Renato, minha história no PSDB era longuíssima, né? De 28, 29 anos. Eu fui filiado em 94, se não me engano. Mas pelo Covas, pelo Fernando Henrique, esse era o grupo, o meu grupo político, Serra, etc. E fiz política todos esses anos juntos. Sempre no PSDB eu tinha um problema porque me encaravam como alguém de direita, pela minha origem e pelas minhas posições também, né? Nunca fui muito de levar muito em conta essa questão ideológica, era de fazer o que precisava fazer. Eu me lembro na CESP, nos lugares de grande pobreza da CESP, obviamente que o Estado tinha que estar presente quando não tinha alternativa, mas não necessariamente a empresa de capital aberto, e sim as ações do governo do Estado. Bom, mas quando nessa eleição todo mundo faz uma certa confusão, porque acham que a minha briga foi com o Dória, né?
Eu não cheguei a disputar a prévia com o Dória. Eu saí no primeiro turno da prévia porque eh, pressionaram os eleitores, o governador da época, a não votarem em mim. Então eu não ia prejudicar o meu pessoal, que ia acabar Uhum. perdendo emprego ou deixando de ganhar empregos para me apoiar. Então eu saí. Então, agora, o Dória estava na dele de pleitear a legenda. Depois, como ele fez, não é também um problema meu. O que mostrou que o PSDB já vinha se deteriorando muito, porque acabou atuando da mesma forma que criticava o PT de fazer, de que escolhia candidato na mão grande, marcava prévia para dizer que marcou prévia, quando o resultado era bom, para quem tinha interesse. Então, saí do partido. Por que o PSD? Porque o PSD, eu conhecia o PSD. O PSD, a origem dos seus fundamentos eram os fundamentos liberais, inclusive inspirados muito no Guilherme Afif, que foi um dos fundadores do partido, Uhum. e do Kassab, que eu conhecia há muito tempo, e também porque eu precisava de um partido para disputar a eleição. E se você for escolher pelo histórico, polêmicos ou não polêmicos, difícil você. E o PSD aqui em São Paulo não tinha ninguém. O Kassab me ofereceu a legenda e me dando liberdade absoluta. Eu achei que era o mais conveniente pela linha do partido, pela independência, e você vê que até hoje os parlamentares ligados ao PSD, eles não têm uma determinação do partido, a não ser para coisas Sim. muito fundamentais. Então foi por isso que eu vim para o É. PSD. Essencialmente essa é a É, história. essa questão da liberdade é importante, né? Eu, por mim, até, você falou da questão eleitoral, eu acho que a reforma política também, você não necessariamente estar ligado a um partido para ser candidato, acho que seria o ideal, né? Você ter as candidaturas independentes. Pode continuar existindo os partidos, sem problema algum, mas quem não se sentir representado, quem não tiver espaço em nenhum É, partido, pode muito bem se candidatar, né? Como acontece em muitos eu países do não mundo. tenho opinião muito formada ainda sobre isso, Renato, porque eu não sei. Eu tenho visto o seguinte: quando você não está num grande partido, como é difícil você pôr em pé uma candidatura, mesmo estando num partido. Tudo bem, Então, mas é, aí não, cabe a não, você avaliar. É isso, aquela coisa isso que eu do ia falar. obrigatório Mas e proibido. eu acho que o fundamental, então, junto com isso, precisam duas mudanças muito grandes. Essa coisa dos tempos de televisão com relação à coligação majoritária não pode ficar somando tempo. Isso, para mim, parece um absurdo. Segundo, ao financiamento de campanha, eu acho que é importante definir melhor, porque não pode ter ficado também essa coisa que a população foi posta contra isso sem ter nenhuma alternativa. Se não tem esse Sim, financiamento, você faz eleição com o quê? E o terceiro perfeito. ponto mais importante, o voto distrital, no mínimo misto, para aproximar o eleitor do eleito, porque senão Eu não tem. também acho bom. Essencial, essencial, senão nós não vamos É, mudar. é. Ó, pergunta aqui do Vitor Freitas: qual é a proposta do candidato para a Cracolândia? Que é outro tema também Todo, que está é, sempre aparece. Você sabe que eu fui para a subprefeitura da Sé quando o Serra se elegeu? A principal razão foi a Cracolândia e a revitalização do centro. Antes dele tomar posse, eu mostrei para o Serra o que era a Cracolândia, que ele não tinha visto, e dizendo a ele que não podia manter em São Paulo um quisto como aquele. Eu tenho um projeto para a Cracolândia, eu até falo aqui, você vai ver que todos vão copiar, depois vão falar igual. Ninguém falou até agora, mas é interessante, eu tenho assistido, que é o Hum, seguinte: lá você tem que fazer uma ação conjunta, saúde pública, polícia e a prefeitura. A prefeitura tem muito a ver com segurança na cidade. A ordem urbana tem tudo a ver com segurança. O que eu fiz lá? Porque eu peguei aquilo, só que é o seguinte: 4 anos e meio que eu fiquei na prefeitura, todos os dias, à exceção de uns 10 dias nesse período todo, é que eu deixei de passar lá de madrugada ou de dia. É o seguinte: primeiro, a assistência social tem que pegar, cuidar das crianças, ver onde estão, quantas são, procurar tirar de lá. Depois, primeira ação é a prefeitura. Por que tem tanto bar funcionando na região? A polícia sabe direitinho e diz para a prefeitura quais são pontos de distribuição de droga. Cabe à prefeitura. Então, eu, para evitar
se esse distribui droga ou não, é o seguinte: fecha todos os bares da região que não tiverem licença de funcionamento em ordem. Fecha. Ou que não tiver condições de limpeza e saúde em ordem. Fecha. Ferro velho, que é receptador de carga e não tem licença de funcionamento, também fecha. Os hotéis que eram usados... Mas aí não vai contra a lei da liberdade econômica? Não seria um contrassenso aí na questão de você Não, aplicar ali? de jeito nenhum, porque está infringindo a lei, são grandes, são estabelecimentos enormes. Os hotéis e não são hotéis, são prédios que o pessoal, inclusive, se você entrar lá, são uma situação dantesca. Aí é questão de vigilância sanitária, não é nem prefeitura. E dantescas. Fizeram um segundo andar, vamos dizer, entre o pé direito e o piso, um segundo andar com compensado de madeira, dividido, inclusive, os que eram quartos, em cubículos de 1,70 m, um cheiro de urina, comida, gente jogada, que é uma coisa... Aí depois pega fogo, aquela coisa, isso, né? A gente já viu isso acontecer. Por quê. E depois, então, você vai falar da liberdade econômica, eu ainda vou chegar lá. Depois os hotéis estão fechados. Aí, quando já tudo que não tinha licença de funcionamento estava fechado, eu continuava em paralelo, lavava as ruas 4 vezes por dia e tirava lixo o tempo todo. Para evitar, o cara escondia a pedra embaixo disso, a polícia que me ensinou. Embaixo da pedrinha, embaixo de não sei o que, aquele latão de lixo e tal. Fazia isso o tempo todo. Reforcei toda a iluminação do entorno. Então ficava aquele movimento da prefeitura apurrinhando o tempo todo. E aí eu queria mais movimento. Chamei Eletropaulo, Sabesp e Comgás. Isso foi que ano, André? Isso era 2006, 2005, 2006. Dá um Google lá para você ver. Tá. Ou seja, nós atormentamos tanto. Aí, quando você vai olhar, começaram as ONGs reclamarem que eu estava dispersando o pessoal, estava muito difícil de fazer a distribuição dos kits para redução de dano. Redução de dano para gente da minha idade, tudo bem, mas redução de dano, entregar seringa, agulha, espelhinho para criança de 10 anos, vai para o inferno, não vai fazer. E aí, você vai dar um Google, você vai ver o seguinte: a Cracolândia está migrando, porque começou a ficar ruim para o traficante. Aí começou a entrar a polícia. Nas voltas, a polícia começou a fiscalizar. Por quê? Porque aí eu comecei a fiscalizar carroças que entravam lá. Porque os traficantes começaram a usar o cara que carregava reciclado lá, o carroceiro, embaixo ia a droga. E a reciclado era fake. A gente vai aprender. Por isso que eu digo, precisa muito de experiência, muito couro duro. Precisa conhecer a cidade. O que eu tive de editoriais contra, para mim, foi um campeão. Depois, a última, que aí me chamaram de higienista, cercaram a minha casa, que eu proibia a distribuição de sopão à noite. Porque não era a senhora que queria distribuir sopa. Isso não teria problema nenhum, embora eu acho que tem que fazer em lugar fechado, abrigado e mais higiênico. É que o traficante punha uma senhora lá distribuindo sopa para fazer aquela fila de dependente químico e ele entregar a pedra e cobrar deles, ameaçar. Então você vai ver que aí a Cracolândia começou a sair de lá. Quando eu saí da prefeitura, tinha 150 pessoas cadastradas lá, só. Mas era um brinco a região, porque você não pode deixar 2 bairros reféns do tráfico, onde as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem entrar e sair de casa. Mas aí a Cracolândia começou a ir para onde? Embaixo da Paulista, no túnel que vai da Rebouças e pega a Paulista. Tanto que um jornal escreveu um editorial lá. O que eu fiz? Os noias começaram a fazer arrastão quando parava o trânsito. Eu impedi um lugar que os noias se juntavam. Aí lá falaram que eu fiz uma rampa anti-mendigo. É complicado, nada tá bom. Mas não tem problema, você tem que ter convicção, porque eu sabia que não era isso. O que eu estava fazendo estava correto e mostrava que estava correto. Mas, que eu falo, tem que ter paciência, resiliência. Hoje, Renato, está mais fácil, porque a questão ideológica
pró-drogas diminuiu um pouco. Hoje eu Uhum. encontraria defensores das minhas Sim, teses, que, aliás, hoje internar não é um negócio que todo mundo tem tanta raiva, porque qualquer pessoa que tem um dependente químico em casa sabe a tragédia que é. sabe. E não pode deixar morrer. Você interna, até se ele não quiser. Uhum. Então, são medidas Perfeito. assim que você tem que ir tomando. Não é na porrada tudo, não. Agora, não tenha medo das críticas, porque numa cidade de 12 milhões de habitantes, você não vai sair da administração, se fizer direito, não vai sair popular. São 12 milhões de síndicos que você não vai conseguir agradar a todos. Sim, Né? sim. Então, Por isso que é uma pergunta inicial, né? Tem que ser louco para querer ser prefeito. tem que gostar. Eu sempre dou um É, exemplo, eu sei que está acabando o tempo, imagino, do Laguardia, eu quero ser que nem ele. Odiar. era a minha pergunta. A minha pergunta próxima era essa. Eu ia perguntar duas coisas, na verdade. Uma pergunta que, inclusive, complicou um outro candidato recentemente. Eu ia te perguntar qual foi o melhor prefeito que São Paulo já teve, na tua opinião, e se você tem alguma referência que você gostaria ali de seguir um modelo de gestão para São Paulo. Eu tenho um modelo fora do Brasil, porque de mortos, do LaGuardia, porque o LaGuardia, todo mundo xingou ele muito. 20 anos depois fizeram um aeroporto em homenagem a ele, que foi uma briga para pôr o nome. E hoje, por exemplo, Isso. Prefeito de Nova York, né? todo mundo fala que o LaGuardia, se não fosse ele, Nova York não seria o que é hoje. Né? Reconhece isso. Um dos melhores prefeitos de São Mas Paulo. por que o LaGuardia? O que ele fez que é a tua inspiração? O planejamento de São Paulo foi o primeiro a combater o crime organizado na cidade. Né? Ele teve problemas graves, não deixar lotear a cidade como estavam fazendo. Das gestões dos prefeitos vivos, o Gilberto, sem dúvida, porque nós fizemos 2 hospitais, 150 amas, eu pavimentei 1.500 ruas, 2.500 quilômetros de recapeamento. Pode contar na história da prefeitura, ninguém fez o quantitativo e a qualidade que foi feita nessa gestão. E aí é questão de número. Tanto que hoje a Folha pôs uma pesquisa, o prefeito mais bem avaliado de São Paulo foi Gilberto Kassab. E dos mortos, Figueiredo Ferraz ou Olavo Setúbal. 2 prefeitos que fizeram muito pela cidade. Uma pergunta que faltou, que você falou de planejamento, eu lembrei, André. Questão do plano diretor, né? E você falou também de aproximar o emprego da casa das pessoas. São Paulo tem uma questão aí do zoneamento, também de proibir arranha-céu, você acaba dispersando as moradias. Eu sei que é um tema complicado de se mexer, mas você pensa algo em relação a isso? O que você acha dessa questão aí das limitações que as regulamentações colocam nessa área? Renato, você sabe que eu quando eu fui vereador, fui presidente da comissão de urbanismo, de política urbana, que fez o relatório do plano diretor. E eu votei contra o próprio, eu mesmo votei contra o relatório. Porque justamente, eu acho que você falou uma coisa complicada, complicadíssimo, tem prós, tem contras, tira voto, dá voto. Eu acho que tem que mexer, nós temos que adensar alguns lugares da cidade, porque tem uma infraestrutura caríssima. Da mesma forma que você tem que levar os empregos para perto das pessoas, você também pode dar oportunidade para as pessoas mudarem para o centro, para regiões mais centrais, se quiserem. Por exemplo, a região da Barra Funda, ela tá aquilo tudo paralisado. O Pio está paralisado da Vila Leopoldina, está lá nas discussões esotéricas. Você tem paralisado a Operação Urbana Água Branca, parada há mais de 10 anos. Então, e você falou uma coisa, se você quiser fazer um prédio icônico em São Paulo, muito difícil, porque tem essas limitações de altura. Claro, você tem que analisar a capacidade de suporte da região. Não adianta você fazer mais moradia do que o esgoto do lugar aguenta. Ou então, quem for fazer, reforme toda a rede de esgoto. Mas você tem muitas áreas onde você tem uma infraestrutura que é grande para aquilo que está realizado hoje. Você pode aproveitar aquilo muito melhor. Eu acho que você tem que olhar isso, sim. Não pode ter preconceito. Não pode ter preconceito, senão você vai acabar ficando, por exemplo, com o IPTU caríssimo. Você quer ver um exemplo? Quanto tempo nós temos, Renato? Temos mais 8 minutos.
Um exemplo, você pega na região dos Jardins os bairros tombados, né? Eu sou um preservacionista obsessivo, obsessivo. E acho que fazem muito bem de estar tombados aqueles bairros. Mas, por exemplo, algumas coisas estão acontecendo. Eu pego a casa quando minha mãe morava na Rua Alasca. Era ela, meu pai, 4 filhos e 6 empregados que moravam lá. Nos últimos 10, 15 anos, últimos 15 anos era só ela e meu pai. E nos últimos 10 anos só a minha mãe e 2 empregadas. Isso está acontecendo no bairro todo. O que acontece? Você começa a ter... Eu ando muito por lá até hoje, né, a pé. Você não cruza com mais ninguém fim de semana. Agora na pandemia ainda um pouco, mas raramente, em 1 hora de caminhada, você cruza com 4, 5 pessoas. Isso é ruim porque vai morrendo o bairro, né? O original desse bairro eram casas grandes com muita gente. Hoje, se eu falar para um filho meu que eu vou dar para ele um apartamento de 400 metros quadrados, ele fala, pô pai, o que eu te fiz para você fazer isso para mim? Não quer, ninguém quer. Então o que acontece? Você pega a região dos Jardins, hoje o IPTU custa R$ 1.000, não, R$ 8.000, R$ 9.000 cada 1.000 metros quadrados por mês. Então começa a ficar, você vai ver lá, tem muita casa vazia, muita casa para alugar, começa a ficar com manutenção deteriorada. E não pode mexer. E não deveria mexer, não precisa mexer. Pode fazer o que fez o Parioli em Roma, ou agora onde está, no Oregon. Como chama a capital do Oregon? Agora não lembro, mas enfim. Bom, enfim. O que eles fizeram? Você não pode dividir o lote, não pode ocupar nenhum centímetro a mais de impermeabilização do que hoje autoriza, não pode subir nenhum centímetro a altura do lote, do imóvel. Mas, mantendo isso, características iguais, você pode, não precisa mais ser unifamiliar, entendeu? Você pode dividir a laje. Por exemplo, eu tenho uma prima, tem uma casa de 1.000 metros quadrados que a mãe dela morava no Parioli. A mãe morreu. Ela dividiu a parte de cima, hoje é um apartamento que ela aluga, de baixo onde ela mora, sozinha. Então, não mudou nada, é uma entrada só, o mesmo portão, você não pode abrir, dividir em pedacinhos. Entendeu? Isso acontece em muitos lugares do mundo. É uma coisa a se pensar, né? Obviamente. Sim, discutir com os moradores. Entendi. Perfeito, André. Obrigado pelo papo. Tem alguma coisa aí que você quer deixar de mensagem final para o pessoal que assistiu? A gente vai publicar essa conversa no nosso Facebook, no nosso YouTube, aqui no Instagram também vai ficar disponível. Então, uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo a gente. No final, eu te agradecer novamente. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que é importante só a gente ter em mente isso que estávamos falando, que São Paulo é uma cidade muito complexa para ser começo de carreira política. Não, São Paulo é para ser a consagração de uma carreira política. Tem que ter feito um certo trajeto, né? Eu fui subprefeito, secretário de subprefeituras, secretário de serviço, já fui ministro de Estado, secretário de Cultura do Estado de São Paulo, para conhecer a área pública bem. Mas o fundamental também é isso, não dá para a gente ficar discutindo em São Paulo, Renato, fru, ficar brincando de falar em Parque Minhocão, quando você tem ainda 1.200 favelas, 1.300 favelas. Não dá para fazer fonte luminosa de 100 milhões de reais, como fizeram agora, estão fazendo no centro da cidade, destruíram em Anhangabaú, para pôr uma fonte luminosa de 100 milhões de reais, em vez de investir isso, sei lá, um fundo de microcrédito para o microempreendedor, por exemplo, ou investe em saneamento e urbanização de favelas. Nós temos que ver prioridades, porque dá para mudar a vida da cidade de São Paulo. E nós temos que fazer São Paulo voltar a ser São Paulo, que era a cidade das oportunidades, do emprego e trabalho e da esperança. E dá para fazer isso. Eu tenho convicção que dá. Muito obrigado. Perfeito. E obrigado a todos que estão nos ouvindo. Desculpa se eu falo muito, mas eu acho que a gente não pode ficar criticando ou dando sugestão sem dizer como vai fazer. Abração. É isso aí. Quando tem conteúdo, pode falar à vontade. A gente gosta muito e
Pessoal, tchau, tchau. Grande abraço. Abraço.